E aí pessoal, tudo bem? Essa questão é da lista, vamos dar uma olhada nela então, sobre superfícies gaussianas, né? Então a gente tem uma superfície gaussiana com forma de cubo, 1,40 m de aresta, vamos determinar o fluxo através da superfície, a carga, se o campo for 3YJ, e vamos também fazer a mesma coisa se o campo for distinto, né? Se o campo tiver outro valor. Então o que a gente pode observar? Na primeira situação, o que a gente tem aqui é o cubo posicionado justamente na origem, né? Então percebam que aqui a pontinha dele lá de trás está encostando na origem e ele está paralelo aí então ao eixo y igual a 0 e paralelo então ao eixo y igual a a. Então vamos calcular o fluxo elétrico, né, nesse caso aqui, né? O fluxo elétrico, pessoal, a gente sabe que tem que ser calculado pela lei de Gauss, né? E a lei de Gauss diz que o fluxo total ele vale o somatório dos fluxos sobre todas as superfícies do corpo, né? Então, a princípio, eu precisaria olhar para cada uma das superfícies do meu cubo e tentar determinar quanto vale o fluxo em cada uma delas. Mas eu vou poupar um pouco de tempo observando o seguinte, né? Que o meu campo ele só depende da direção y. Então, o que vai acontecer quando eu escrever esse produto escalar aqui? Se eu fizer o produto escalar de J e K, ou se eu fizer o produto escalar de J e I, o que eu obtenho é sempre como resposta zero, né? Então, 0 vezes qualquer coisa dá zero, e aí com isso, essas integrais, né, no caso dessa superfície, por exemplo, da superfície de baixo, ou das outras superfícies, né, que não são a 1 e a 2 que estão indicadas aqui, se anulam. Então, por isso, como essas não se anulam, essas são as únicas que vão entrar aqui no meu somatório da lei de Gauss. Então, representei aqui a superfície 1, né, que está apontando para a esquerda, e a superfície 2, que está apontando para a direita. Beleza. Então, agora é substituir o campo elétrico, que é dado, né, 3YJ, e substituir também a área que é dada, né, uma vez que essa integral aqui, o campo elétrico pode sair dessa integral, a gente vai ficar com a integral de dA, que é a própria área, né? Então, vou fazer o produto escalar, tanto para a superfície 1 quanto para a superfície 2. Observando aqui a superfície 1, ela está justamente em y igual a 0. Então, o que vai acontecer quando você substituir o y igual a 0 na sua função? O que vai acontecer é que você vai ficar com 0, né? Todo esse termo aqui vai a 0 porque o seu cubo está posicionado no y igual a 0. E aí você fica só com esse segundo termo aqui sobrando, né? Agora sim, como ele está em y igual a 1,4, que é justamente a aresta, né? O que você vai fazer agora? Você vai substituir o y igual a 1,4 aqui na primeira função e vai calcular a área dessa superfície aqui, né? Que é a única aí na qual você tem fluxo, né? E aí agora, fazendo isso, então, o que você percebe? Você percebe que você tem 3 vezes 1,4 vezes 1,4 ao quadrado. Isso dá 8,23 Nm² por Coulomb. Então esse é o fluxo através dessa superfície, que representa o fluxo total, né? Uma vez que os outros se anulam e esse aqui no eixo y igual a 0 vale 0. Então tranquilo? Aí a gente resolveu então o item A. Vamos ao item B. Agora no item B o que acontece? No item B agora ele quer a carga envolvida. Então se a gente lembrar da lei de Gauss, ela diz que escalar dA, né, é igual a carga envolvida sobre ε0. Então esse que está aqui do lado esquerdo é o fluxo elétrico que a gente acabou de calcular. E aí passando o ε0 para o outro lado, então você pode calcular a carga envolvida. Então basta a gente multiplicar o fluxo que a gente acabou de calcular pelo fluxo que a gente acabou de calcular pelo ε0, que você vai ter a carga envolvida. Então está aqui o valor da carga envolvida e a solução do item B. Agora o item C e o item D, eles têm uma sacadinha, né? O que muda aqui? O que muda é a forma como a gente representa o nosso campo elétrico. Mas percebam o seguinte, ele acrescentou um termo constante aqui na direção I chapéu e acrescentou um termo constante aqui na direção J chapéu. Termos constantes no campo elétrico não geram o fluxo elétrico, né? Não alteram o fluxo elétrico. Então, o que vai acontecer é que esse termo aqui não vai alterar o fluxo elétrico e esse termo aqui não vai alterar o fluxo elétrico. Então, o fluxo elétrico permanece o mesmo valor no item C e, por consequência, né, como a carga depende do fluxo, a gente também vai ter o mesmo valor no item D. Bacana?